Romanos capítulo 16, nós iremos no versículo 1 e no versículo 2. Sabemos que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Para a maioria dos estudiosos, o apóstolo Paulo escreveu no final da sua terceira viagem missionária. Sabemos também que o apóstolo Paulo não fundou a igreja de Roma. No capítulo 1 de Romanos e no capítulo 15, nós temos os motivos que fizeram Paulo escrever para a igreja de Roma. No capítulo 1, nós temos a ideia de que aquela igreja ficou conhecida, famosa pela fé dos irmãos. Aquilo chamou a atenção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não fez com que aquela igreja recebesse uma carta dele, porque aquela igreja ficou conhecida pela sua música, não foi isso. Pelas suas atividades na cidade, não foi isso. Aquelas igrejas, aqueles irmãos, aquelas pessoas não ficaram conhecidas. Aquela igreja não ficou em evidência por causa da sua rede social, não foi isso. Aquela igreja ficou conhecida por causa da fé dos irmãos. E em Romanos capítulo 15, o segundo motivo, Paulo queria fazer com que Roma fosse a sua base missionária para chegar à Espanha. A Bíblia não narra a ida de Paulo à Espanha. Nós não sabemos se Paulo foi à Espanha, mas nós sabemos que Paulo queria um dia chegar em Roma, para ir de Roma enviado para a Espanha. Paulo faz a sua primeira viagem missionária na Galácia. A sua segunda viagem missionária, ele já está na região de Filipos. Depois ele vai para a região de Macedônia. Também na segunda viagem missionária, ele vai para a Acaia, a capital Corinto, ali em Atos capítulo 18. Na terceira viagem missionária, ele está em Éfeso. Ali ele fica por 3 anos. 3 anos fundando igreja. 3 anos trabalhando para Deus. O avivamento é tão grande em Éfeso, que a Bíblia mostra para nós os magos daquela cidade, levando os livros em praça pública para ser queimado por causa da palavra de Deus. Eles estavam arrependidos. Depois desta terceira viagem missionária, ele volta para Jerusalém. Nós sabemos que ele vai ser preso em Cesareia. Só que antes de ser preso e antes de chegar em Jerusalém, ele escreve 1º e 2º Coríntios, muito provavelmente, e escreve também esta carta, que para alguns é a carta mais importante do apóstolo Paulo, que para alguns é chamada de o 5º evangelho, e não é para menos. A carta de Paulo aos Romanos mostra para nós, no capítulo 1 e no capítulo 8, até o capítulo 8, a depravação humana, que alcançou tanto judeu e gentio, a situação pecadora e pecaminosa do ser humano, sem Deus. Mas ali também no capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo vai mostrar para nós como se resolve essa situação, através da graça, através da justificação pela fé. Do capítulo 9 ao capítulo 11, é a parte mais teológica da carta. É Paulo mostrando como um Deus soberano age para a salvação, também, tanto de judeus como de gentios. Olha para você ver como o nosso Deus agiu na salvação, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Jesus vem para os seus, os judeus. E o coração dos judeus é endurecido. Eles não recebem o Messias. Isso faz com que a porta da pregação chegue aos gentios. E agora, com os gentios convertidos, a Bíblia diz que os judeus sentem emulação ou ciúme. E aquele verdadeiro Israel, aquele que tem a fé de Abraão, não apenas o sangue, se converte a Deus. E a pergunta é, por que Deus não poderia fazer com que os dois povos se convertessem da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma hora? Você vai saber a resposta? Você vai saber a resposta? Eu não vou saber a resposta. Nem Paulo soube a resposta. Depois que Paulo estudou e falou sobre a soteriologia, sobre a salvação dessa carta, sem entender tudo, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele fosse restituído? A resposta é ninguém. Então a conclusão é, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Do capítulo 12 ao capítulo 16 da carta, nós temos agora algumas práticas cristãs. Paulo sai um pouco da teologia densa e começa a ensinar os cristãos assim, ó, pegou essa teologia, agora pratica. Como? Por exemplo, Romanos 12, o nosso culto a Deus. Romanos 13, submissão à autoridade. Romanos 14 e 15, a tolerância com os mais fracos na fé. E a proibição de se separar por causa de uma divergência teológica.
Romanos 16 mostra para nós o cuidado que Paulo tem com cada um que contribuía, com cada um que servia em seu ministério. Dentre essas pessoas que ajudavam e servia Paulo em seu ministério, nós encontramos uma mulher chamada Febe. E ela é muito importante para nós na Escritura, para compreendermos até o papel da diaconia. E é isso que eu queria ver com vocês aqui nesta noite, se Deus permitir. Romanos capítulo 16, versículo 1. A Bíblia diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Perceba comigo. Esse recomendo-vos aí significa eu estou apresentando a vocês a irmã Febe. Febe significa a iluminada, aquela que foi agraciada. Essa mulher chamada Febe, muito provavelmente não era conhecida pessoalmente da igreja de Roma. Mas essa mulher era extremamente importante no ministério de Paulo. Perceba, ela não era uma pastora, ela não era uma líder de igreja, ela não era aquela que Deus instituiu nela a autoridade sobre um rebanho, não era. Mas ela fazia algo importantíssimo, que o texto continua dizendo, que está servindo a igreja em Cencreia. Se você for olhar o mapa do mundo antigo, Cencreia é um dos portos da cidade de Corinto, onde Paulo também tinha plantado a igreja. A título de curiosidade, a igreja que mais deu problema para o apóstolo Paulo. Este porto, Cencreia, ficava possivelmente ou aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Corinto. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é para a igreja de Roma: irmãos, eu quero apresentar a vocês uma mulher que aqui no porto de Cencreia, próximo à cidade de Corinto, está servindo a igreja. E por que é que Paulo está apresentando para a igreja de Roma uma mulher que está numa igreja da cidade diferente da de Roma? Versículo 2: para que a recebais no Senhor. Então o apóstolo Paulo agora está mostrando uma mulher que não era líder de igreja, mas que servia. Essa mulher chama-se Febe. Essa mulher não é de Roma, mas o seu nome aparece numa carta que Paulo escreveu aos romanos. Para quê? Para que aquela igreja pudesse receber Febe no Senhor. Como assim? Paulo estava prestes a enviar Febe para a cidade de Roma, muito provavelmente para entregar ou para passar a carta que Paulo escreveu aos romanos na mão da igreja de Roma, para que a igreja de Roma pudesse ter todo este ensino doutrinário e teológico em suas mãos. Agora, o que mais chama a atenção na irmã Febe é o que ela fazia. O texto diz que está servindo. A palavra servir aqui é diaconia. Diaconia é trabalho. Diaconia é serviço. Só que perceba comigo, essa mulher alcançou um grande lugar no coração do apóstolo Paulo. Essa mulher agora estava na mais alta confiança do apóstolo Paulo. Confiança essa que fez com que Paulo a enviasse para Roma, provavelmente para levar a carta. Tinha que ser de confiança. E ela estava servindo a uma igreja que seria possivelmente filha de uma igreja que Paulo fundou, a igreja de Corinto. Então essa mulher era de extrema confiança. E o texto mostra para nós que ela estava servindo, trabalhando. O termo aqui, diaconia. Só que nós não encontramos essa palavra pela primeira vez aqui em Romanos 16. Não. Nós encontramos essa palavra diaconia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 é a história do crescimento da igreja primitiva. Nós sabemos que em Atos capítulo 1, a Bíblia diz, Jesus falando para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão meus mártires, minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia mostra para nós que os discípulos voltaram para Jerusalém depois disso. Eles ficaram aguardando a promessa. No capítulo 2, o Espírito Santo desce. Aqueles 120 que aguardavam o Espírito Santo foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar idiomas que eles não tinham estudado.
E os ouvintes compreendiam o evangelho na sua própria língua materna. No capítulo 3, nós temos Pedro e João curando. No capítulo 4, nós temos Pedro, João pregando e sendo presos por causa disso. E a Bíblia mostra para nós que depois que eles foram soltos, chegou uma ordem: não fale mais sobre esse nome. Só que Pedro falou assim: olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Em Atos capítulo 5, a igreja está crescendo ainda mais. Só que quando a igreja começa a crescer demais, começam os problemas. Aquela igreja que era 120, agora passou a ser 3.120, depois do primeiro discurso de Pedro, depois da primeira pregação pós-Pentecostes. E depois dessa pregação que fez a igreja crescer de 120 para 3.120, a igreja cresce agora para 5.120 pessoas. Está lá no texto, lê do Atos 1 até o Atos 4. Agora a igreja tem 5.000 pessoas. Problema, não é problema? Uma igreja com 5.000 pessoas é problema ou não é problema, irmãos? Problema. Problema. E começou a surgir os problemas na igreja. Primeiro, tinha gente mentindo na oferta. Tinha gente querendo se passar por Barnabé e mentindo na oferta. Por quê? Porque Barnabé vendeu um campo e deu tudo. Agora vem um casal, Ananias e Safira, que venderam, mas não deram tudo. O problema não é vender e não dar tudo. O problema é vender, falar que deu tudo e não deu tudo. Mentira. Vaidade, soberba, orgulho, prepotência. Mas Pedro diz: vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. O que aconteceu com Ananias e Safira em Atos 5? Foram promovidos, foram para um lugar de descanso para recuperar, depois ia voltar para o ministério, não foi isso? Não, eles foram mortos pelo próprio Deus, pela mentira na oferta. Imagina se a moda pega. Em Atos capítulo 6, um outro problema, e agora vocês vão entender por que eu estou falando isso. Em Atos capítulo 6, a igreja está tão grande, que os apóstolos não conseguem mais cuidar de todo mundo. E por causa disso, as viúvas de fala grega estavam ficando sem comida, sem alimento. Então os apóstolos disseram: olha, não é razoável que a gente deixe o trabalho da palavra e a oração para cuidar de mesa. Não é razoável. Como assim, apóstolos? Não é função do apóstolo e do líder cuidar de mesa e distribuir alimento. Do líder não, mas é função da igreja. Não é função do apóstolo, mas é função da igreja. Tudo certo, porque apóstolo não trabalha sozinho na igreja, porque líder não trabalha sozinho na igreja. Então, apóstolo, já que você, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, já que vocês não vão entregar os alimentos, eles vão ficar, as viúvas, as pessoas, vão ficar sem comida? É claro que não. Qual a solução? Separe 7 homens para fazer a diaconia da igreja. Separem 7 homens para trabalhar no social da igreja. Separem 7 homens para fazer o serviço que não é papel dos líderes. Quais homens? Qualquer um? Claro que não. Tinha critério para ser um diácono. Tinha coisas a serem observadas nos homens para serem diáconos. Você vai encontrar alguns critérios em Atos 6, que eu vou falar, e alguns critérios em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1. Focando nos critérios do capítulo 6, dá para perceber como era a irmã Febe. Porque se aqui em Romanos 16 ela estava servindo na diaconia, ela necessariamente deveria ter os critérios de Atos capítulo 6 e de 1 Timóteo capítulo 3, exceto um critério. Se der tempo a gente chega lá. Em Atos capítulo 6, o que um diácono tinha que ter? Boa vontade? Não. O diácono tinha que ter uma agenda disponível? Não. O diácono tinha que ser alguém legal? Não. Em Atos capítulo 6, para você ser um diácono da igreja, para você servir a igreja, para você trabalhar na igreja, você tinha que ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. Se Febe estava servindo a igreja de Sencreia, a ponto de ser uma diaconisa lá, e a ponto de trabalhar tanto para Paulo, em favor de Paulo,
para que ela fosse enviada, necessariamente ela tinha que ser cheia do Espírito Santo. Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa rodar, pular, gritar o dia inteiro, subir parede? É isso que significa ser cheio do Espírito Santo? Não. Ser cheio do Espírito Santo se encontra em Efésios capítulo 5. Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, comportamento sem bom senso. Não seja dominado pela bebida alcoólica, não seja dominado pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, mas seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Um diácono, ou traduzindo, alguém que serve na igreja, assim como Febe, e assim como os 7 de Atos 6, primeiramente precisa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, não pela sua própria carne. Se você quer servir a igreja, examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você e faça uma pergunta: eu sou cheio do Espírito Santo? Eu sou dominado pelo Espírito Santo? As minhas ações dependem da minha vontade ou da vontade do Espírito Santo? Como é que eu ando segundo o Espírito? É andando segundo aquilo que o Espírito cogitou e determinou na sua palavra. 2 Pedro capítulo 1 diz que toda a Escritura foi inspirada, escrita por santos homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você quer saber o que é andar no Espírito, ser cheio do Espírito e ser dominado pelo Espírito? Bíblia, palavra. O que a Bíblia ordena? O que a Bíblia manda? Não estou perguntando se você quer obedecer, eu estou te perguntando se você vai obedecer. Com Bíblia não discute, irmão, com Bíblia não se discute. Com Bíblia não fica assim, eu acho que isso aqui não é para mim não. Não, está na Bíblia. É doutrina para a igreja? É para você. E a Bíblia mostra para nós como nos enchermos do Espírito. Efésios 5 também. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando uns aos outros no temor a Cristo. É assim que se enche do Espírito Santo de Deus, para trabalhar na igreja. Atos 6, o trabalhar na igreja era entregar marmita. Para entregar um prato de comida na igreja primitiva, a pessoa tinha que ser cheia do Espírito Santo. Está achando que é bagunça? Está achando que pode servir de qualquer jeito? Está achando que a casa da mãe Joana, não é não? É a casa do Deus vivo. É a casa do Todo-Poderoso. Então, para servir aqui, seja onde for, seja em qualquer ministério que for, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, leva desaforo para casa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, oferece a outra face. Uma pessoa cheia do Espírito Santo carrega e anda uma segunda milha, se assim preciso for. Uma pessoa cheia do Espírito Santo já morreu para si mesmo e já está crucificado com Cristo. Não vive mais para Ele, vive para Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama. E amar significa se sacrificar. Eu me sacrifico por você. Eu me entrego por você. Incondicionalmente. Me fira. Me traia. Me negue. Minta para mim. O que você vai ter como resultado? Perdão, amor, graça, misericórdia. Como assim? É porque essa pessoa é cheia do Espírito Santo. E Febe, com toda certeza, passava nesse primeiro crivo, cheia do Espírito Santo. Porque ela servia na igreja de Sencreia. Só que não era só ser cheia do Espírito Santo. Também tinha que ser cheia de sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Conhecimento na prática. Não adianta só saber Bíblia. Tem que ter sabedoria. E Paulo em 1 Coríntios diz que a sabedoria que ele pregava não era de homens. Era a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Que era loucura para homens. Se você trancar no seu quarto amanhã e sair de lá daqui 50 anos e tiver lá dentro do seu quarto só a Bíblia, você vai conhecer a Bíblia inteira. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Nós temos teólogos e mais teólogos que não temem a Deus, que conhecem a Bíblia inteira. Você tem que conhecer a Bíblia? É claro que tem. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado,
que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas conhecer sem prática não adianta de nada. Conhecer sem prática é como Satanás no deserto, citando Deuteronômio para Jesus. Mas Jesus tinha sabedoria, e ele citava Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, adorará somente a Deus, só a Deus prestará culto, não tentarás o Senhor teu Deus, mas na prática, diferente de Satanás, que só citava, distorcendo a palavra ainda. Conhecer Bíblia é citar a Bíblia, distorcendo a Bíblia. Viver Bíblia é ter sabedoria da palavra de Deus. E para ser um diácono, tinha que ser cheio de sabedoria. A diaconisa Febe servia em Cencreia, cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria. Mas perceba comigo o terceiro passo, o terceiro critério. Perceba comigo: boa reputação. Boa reputação. Vocês que servem aqui, falei isso ontem lá na igreja que eu pastorei. Se eu pegar na mão de vocês que servem aqui, diaconia, louvor, seja o que for, pegar na sua mãozinha, ir lá no seu bairro e falar assim: quem que é essa fulana aqui? Quem é essa fulana aqui no bairro? Se eu pegar sua mão e entrar lá na sua casa e perguntar para sua mãe assim: quem é Beltrano? Como é que está a sua reputação na sua família, no seu trabalho, na sua escola? Como é que está a sua reputação no seu bairro? Como é que está? O que falam de vocês? Lembra de Jesus? Quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que você é? Eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci: não adianta ser honesto, tem que parecer honesto. Não adianta ser sincero, tem que parecer ser sincero. Não adianta ser fiel apenas, tem que parecer ser fiel. A reputação, a boa reputação, é um critério para quem quer trabalhar no reino de Deus, para quem quer servir. Imagina, meus irmãos, mal falado no bairro, mal falado na família, mal falado na faculdade, chega aqui servindo. Sabe como é que se chama isso na teologia mais apurada de todas? Cara de pau. Cara de pau. Quer trabalhar para o Senhor, mas não é cheio do Espírito Santo, não é cheio de sabedoria e não tem boa reputação. Imagina, você quebrando o pau com a sua esposa na sua casa, você brigando com a esposa na sua casa, num apartamento de cima, e o vizinho de baixo está ouvindo. Chega aqui na igreja, é o diácono que estava brigando, que você está servindo aqui, mas ontem estava brigando, quebrando o pau com a esposa. Queima o filme da igreja, queima o filme do pastor, queima seu filme, queima o filme da igreja, queima o filme da palavra. Aí o ímpio chega: ué, mas não tinha que ter boa reputação? Não tinha que ter cheio de sabedoria? Não tinha que ser cheio do Espírito Santo? Então você não serve para trabalhar aqui não, irmão? Imagina um ímpio falando isso com você. A irmã Febe servia em Cencreia. E a palavra servir aqui é diaconia. Então ela tinha que ser cheia do Espírito Santo, ela tinha que ser cheia de sabedoria, e ela tinha que ter boa reputação. Você carrega o nome da igreja de Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes, emissários. Tudo que você faz ecoa, tudo. Irmãos, o maior erro que você pode ter na sua vida é achar que a sua vida particular é particular. Não é não. Tem gente vendo. Tudo aquilo que você achou que ninguém iria ver, alguém viu. E se alguém não vê, Deus viu. E se ninguém percebeu, Deus percebeu. No seu quarto mais escuro, com a porta fechada, com a luz apagada, você serve a um Deus do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces todas elas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe tua mão. É o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de boa reputação. Vamos continuar o texto. Versículo 2, como eu disse: para que a recebais no Senhor. Paulo está dizendo: Febe é da igreja de Cencreia, mas eu irei enviá-la para a igreja de Roma.
Então, igreja de Roma, receba Febe com hospitalidade, com amor e com carinho. Chegou a hora daquela que serve ser servida. Chegou a hora daquela que trabalha receber trabalho de alguém. O texto continua dizendo: como convém a santos. É a função de um cristão receber com hospitalidade, amor e carinho aqueles que trabalham na obra. Sabe quem trabalha na obra? Tem que fazer isso com alegria. Olha o Salmo 100: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade. Mas agora o texto está dizendo que os santos, os membros da igreja, também precisam trabalhar e servir quem serve. É muito fácil chegar aqui às 19h30. A poltrona está limpa, está limpa. O pastor está aqui para pregar. Os músicos já estão ensaiando 1 hora antes. Você quer uma água gelada? O diácono pega para você. Eles estão aqui servindo. Mas quando você chega, eles vão te receber da melhor maneira possível. Mas também é sua responsabilidade retribuir todo o trabalho que eles fazem para você. Febe está trabalhando. Febe é uma diaconisa. Febe é de Cencreia. Agora ela vai para Roma. Faça com Febe em Roma aquilo que ela fazia com os irmãos de Cencreia. Porque isso convém a santos. Isso é uma responsabilidade dos santos. Não só em Roma, não só em Cencreia, em todo lugar do mundo. Olha o texto, irmãos, a continuação: e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Será que nós estamos valorizando aqueles que trabalham na igreja, aqueles que servem na igreja, igual Paulo está ordenando que a igreja de Roma faça com Febe? Será? Dos que entraram aqui nesta noite, qual perguntou como um diácono está? Qual preocupação mesmo? Quem aqui se preocupou com os servos desta casa? Uma vez eu falei, e a mais pura verdade: é muito fácil criticar um pastor, difícil é ser ovelha. Difícil é ser ovelha. Falar mal do líder é a coisa mais fácil que tem. O difícil é ser uma ovelha compromissada com o seu líder até o fim, que trabalha para o líder como o líder trabalha para você. Você está numa das melhores estruturas de igreja de Belo Horizonte, se não for a melhor. Mas isso aqui não caiu do céu não. Muita gente trabalhou para que você pudesse estar aí agora no seu lugar confortável ouvindo essa palavra. E muita gente está trabalhando até agora, 9 horas da noite, para que você se sinta confortável aqui para ouvir a palavra. O que é que esse povo merece? Nossa total admiração, nosso total respeito. Quem trabalha tem que fazer com excelência, mas quem é servido também tem que fazer com excelência. Irmãos, presta atenção comigo. Isso aqui não é utopia não. Isso aqui não é utopia não. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é ensinamento. Isso aqui é mandamento. O que o texto está mostrando para nós é uma ordem do apóstolo Paulo, tanto para Febe, quanto para a igreja de Roma. Imagina o apóstolo Paulo vivo até agora. Imagina ele dizendo: Igreja Batista da Lagoinha, eu estou enviando uma irmã que trabalha aqui em São Paulo. Receba ela aí com diligência. Receba ela aí com total respeito e admiração. Como seria o nosso trato com essa pessoa?
Seria com amor? A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos, melhor dizendo, se amássemos uns aos outros. E Jesus dizendo que maior é o que serve, dá para entender isso? Quando Jesus lava os pés dos discípulos, o que ele estava querendo dizer? Repita esta cena, lave o pé de alguém, será que é isso? Um escravo que lavava pé era o pior de todos os escravos de uma casa. Não tinha outra função a não ser lavar o pé do visitante que estava chegando naquela casa, viajando em estrada de barro, de terra. Jesus está dizendo, eu sou o menor dos servos. Eu me rebaixo ao menor nível para servir, porque eu sirvo a todos. E aí quando Jesus diz para a gente imitar ele não está falando simplesmente para pegar uma bacia e lavar o pé do seu amigo. Ele está pedindo, ordenando, melhor dizendo, que você sirva o seu amigo. Sirva o seu próximo. Assim como Febe servia. Não era líder de igreja, irmão. Ela não tinha o poder de pastorear. Ela servia. Não é só para líder não. Não é só para pastor não. Existe a função, a responsabilidade de todos que estão aqui nesse lugar. Servir a todos. Servir a todos. Mas sabe por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente já vem para cá esperando ser servido. Imagina você vindo para cá no domingo, eu estou aqui na escola bíblica, eu vejo. Deu 9h30, 9h40, começa a lotar. Lotar. Agora imagina aqueles que estão aqui assim, chegaram mais cedo. Mas aí está vendo um monte de gente chegando sem lugar. Imagina você falando assim, meu irmão, você está sem lugar? Senta no meu. Mas para onde que eu vou? Ah, para onde tiver lugar. Último copo de água da igreja. Imagina a briga. A briga é para tomar, né? Tinha que ser para não tomar. Não, meu irmão, toma no meu lugar. Não, meu irmão, não, eu não quero não. É seu, só tem esse. É assim que a gente faz, irmão. É assim que a gente serve, irmão. É com esse pensamento que a gente vem para a igreja? É claro que não. Se a gente não consegue liberar um copo d'água, imagina uma bênção. Uma bênção, vamos supor, imagine, irmãos. Deus aqui assim, com uma bênção na mão. Para quem que eu dou essa bênção? Aí imagina o irmão que está necessitado de uma bênção, falando assim, oh meu Deus, entrega para o meu irmão do lado. Imagina. Imagina eu ter R$100 na mão aqui, e a conta de água da sua casa for R$100. Vence amanhã. Você não tem um centavo. Mas a conta de água do seu irmão do lado também é R$100. E também vence amanhã. E também não tem um centavo. Para quem que você vai querer essa nota? Para quem eu entrego essa nota? Para você ou para o irmãozinho do lado? Para quem? Nós precisamos ter corações de servos. Nós precisamos compreender o que é diaconia. Nós precisamos entender o que é se entregar por alguém. Paulo está dizendo, aquela que tanto trabalhou, agora vai ser recebida por vocês. Ajude aquela que tanto te ajudou. Abençoe aquela que tanto te abençoou. Cuide daquela que tanto cuidou de vocês, irmãos. Isso aqui não era de avião, não. Não era helicóptero, não. Não era de carro com ar-condicionado e direção hidráulica e automático, não. Febe iria fazer uma viagem de Cencreia até Roma, só para entregar, naquilo que chamamos hoje, 16 capítulos de uma carta para uma igreja. Consegue fazer isso? Você consegue pensar isso? Às vezes para a gente é difícil ir na célula, servir na célula. E Cencreia vai sair do seu lugar, da sua cidade, para ir para Roma, para entregar uma carta. Uma carta. Se vocês já leram a carta de Filipenses, você vai lembrar de um homem lá chamado Epafrodito. E a Bíblia mostra para nós que esse Epafrodito ficou doente. Ficou doente. E por causa da sua doença, ele ficou triste. Mas não por causa da doença dele que ele ficou triste.
Ele era um cooperador de Paulo, um irmão de Paulo, e trabalhava na igreja de Filipos com Paulo. E este Epafrodito ficou doente e triste, porque ficou sabendo, presta atenção nisso, Epafrodito ficou doente e ficou triste, mas ele ficou triste, porque ele ficou sabendo que os irmãos ficaram sabendo da sua doença, e por causa dos irmãos, e por causa disso os irmãos ficaram tristes, e ele ficou triste porque os irmãos estavam tristes, não era por causa da doença dele, era por causa dos irmãos. Aí Paulo termina assim, ó, o capítulo 2: honrai a homens como esses, que dão a vida pelo serviço, que dão a vida pelo trabalho, que dão a vida pelo ministério. Artista, popstar da fé, está cheio. Mas Ele quer quem está aqui para servir. Servir. Não brilha, estrela não brilha onde tem sol, irmão. Ele é o sol da justiça. E é Ele que brilha. Como a Bíblia diz, em Apocalipse 2:28, Apocalipse 22:16, Ele é a estrela da manhã. Estrela da manhã é aquela que brilha com mais força numa manhã, mostrando que o novo dia chegou. É Jesus. E o resto? Servo. Nós estamos em um reino, não é democracia. Nós estamos em um reino, e a cadeira de rei já está ocupada. Por quem? Por Deus. Sobrou o que para nós então? Sermos servos do reino. Vai querer ser o rei do reino? Você vai dar conta? Impossível. Impossível. Mas tem espaço para servo. Mas tem espaço para servo. Para você tá bom? Ser servo? Ou você quer mais? Para encerrar o texto, o finalzinho do versículo 2: porque tem sido protetora, Efebe, de muitos e de mim inclusive. Paulo está dizendo: trate essa mulher, como ele diz em outra carta, com singular humanidade. Por quê? Porque essa mulher é minha protetora. Ela cuida de mim. Irmão, quem era o apóstolo? Era Paulo. Quem era chamado para liderar? Paulo. Quem era chamado para pastorear? Foi Paulo. Era Paulo, não era Febe. Mas Febe não estava preocupada com o título, com o cargo. Febe queria servir. Quem escreveu 13 cartas, irmão? Paulo. Quem é lembrado como o segundo maior homem da Bíblia do Novo Testamento, pelo menos? Paulo. Só pede para Jesus. Quem é que disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Paulo. Não foi Febe, irmão. Não foi Febe. Mas Paulo reconhecia Febe como protetora de seu ministério. Não era como pastora dele, como líder dele, como chefe dele, como protetora. Sabe o que é protetora? Aquela que dá socorro. Muito provavelmente aquela que contribuía financeiramente no ministério de Paulo. Assim como Jesus tinha Susana, Joana, Maria, lá em Lucas 8. Se você não foi chamado para liderar, irmão, sirva. Se você foi chamado para liderar, sirva. É para todo mundo. Passou o tempo, acabou o tempo de quem pisa aqui que eu falo, tá, qualquer igreja que eu estou falando, ser mais importante e mais servido que quem senta aí. Acabou isso aí. Não tem isso não. Aqui e aí, mesma coisa. Mesma coisa, irmão. Paulo e Febe, funções completamente diferentes no ministério. Funções completamente diferentes. Mas o serviço, pelo menos, irmão, o coração de servo, igual. Febe e Paulo. Aí Paulo reconheceu ela lá em Cencreia. Cencreia, irmão, não era a capital nem da Acaia. Corinto era a capital. Ela estava lá no interior,
Aí Paulo pega essa que estava lá no interior e coloca na capital do Império Romano, para ser servida. Serviu no interior e agora vai ser servida na capital. Coração, é coração que leva as pessoas nos lugares, é coração. Imagina se ela fosse uma arrogante, soberba, prepotente, vaidosa. Você acha que Paulo ia confiar nela uma carta? Uma carta inspirada? É óbvio que não. Mas a humildade de Febe tirou ela de Cencreia e levou para Roma. Eu acho que não precisa falar mais nada. Mais nada. Sabe qual é o caminho do ministério? A humildade. A humildade. Você tem um chamado? Você pode ter um chamado que for, irmão. Sabe como é que começa? Sabe por onde começa o seu ministério? Na humildade. Na humildade. Humildade de ouvir, humildade de servir, humildade de reconhecer quem veio antes. Humildade. Quem é que tinha o chamado para ser juiz e profeta, irmão? Samuel ou Eli? A pergunta é fácil. Samuel ou Eli? Samuel. Samuel. Mas quem discerniu a voz de Deus lá no tabernáculo? Eli. E o menino Samuel ouviu do velho Eli, que era para ele dizer assim, ó: fala, Senhor, o seu servo ouve. O profeta Samuel, irmãos. O profeta Samuel, irmãos. Está pedindo para quem está terminando sua vida assim: me ensina. Está certo que era uma criança, mas o sentido você está entendendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos ajude, ou líder ou servo, a servir.